E aí pessoas, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e acompanhar toda segunda-feira a postagem de um novo vídeo de Biologia. Hoje vamos tratar de introdução aos cordados. Uma boa aula! Bom, galera, eu dividi essa aula em dois momentos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui características gerais, características exclusivas dos cordados, e numa mudança de quadro eu vou trabalhar um pouquinho da filogenia, ou seja, falar um pouquinho da classificação dentro do grupo dos cordados, tá? Então vamos lá, aula curtinha, mas extremamente importante como abertura, né, para esse grupo aí, que toda vez que a gente comenta algo a respeito, quem vem à mente? Nós ou outros seres que são até popularmente chamados de vertebrados, né? Animais que são mais comuns de serem encontrados no nosso dia a dia, tá? O nome cordados, ele faz uma referência à presença da notocorda. Vocês vão ver que a notocorda, ela é uma das estruturas, né, que são exclusivas, que caracterizam o grupo dos cordados. Então vamos trabalhar inicialmente as características que são gerais a todos os representantes. Tá? Um ou outro aí pode ter uma certa alteração, observação, uma certa vírgula em relação a essas características, mas as características exclusivas, pelo menos em algum momento da vida, eles apresentam. Então eu coloquei aqui, ó, triblásticos, que é aquela informação onde eu tenho a classificação de um animal que tem ectoderme, mesoderme e endoderme, os três folhetos embrionários. São enterocelomados, eles apresentam um celoma verdadeiro e a origem é a partir do tecido de revestimento do arquêntero, né, mais ligado ali à endoderme. São deuterostômios, quando eu falo quanto à origem, né, do blastóporo durante o desenvolvimento embrionário na fase de gástrula, eu tenho inicialmente a formação do ânus e depois a formação da boca, eu chamo de deuterostômios. São segmentados ou metamerizados, todos eles 100%, tá? Pelo menos na fase embrionária, a gente observa nitidamente essa segmentação. Apresentam simetria bilateral, que é aquele famoso corte de eixo, onde nós montamos dá origem a dois lados simétricos. Isso é extremamente importante para a cefalização e regionalização do corpo, tá? Sistema digestório completo, sistema circulatório fechado. Sistema digestório completo, ou também chamado de sistema digestório unidirecional, todos eles vão apresentar boca e ânus. Então vai ter por onde o alimento vai entrar, pela boca, vai percorrer o tubo digestório, onde cada um vai ter uma adaptação diferente em relação a esse tubo, e vai sair pelo ânus ou pela cloaca, né, que é uma abertura comum a alguns sistemas em específico. E o sistema circulatório fechado, o tempo inteiro o sangue ele vai circular, né, dentro de vasos sanguíneos. Eu não tenho uma saída, o vazamento de sangue entre os órgãos do indivíduo. Então, sistema circulatório fechado. E aqui eu coloquei já para a gente começar a se familiarizar, né, os representantes dentro do grupo dos cordados. Eu tenho chamados protocordados ou cordados mais primitivos, também chamados de cordados invertebrados. Eu vou encontrar aqui os urocordados e os cefalocordados. Como representantes dos urocordados, nós temos as ascídeas, e dos cefalocordados nós temos o anfioxo, que é um indivíduozinho base de análise do desenvolvimento embrionário dentro do grupo dos cordados. E aí nós temos os craniata, que popularmente eram chamados de vertebrados, tá? Mas nem todos apresentam isso daí. Mas vamos falar assim, ó, vamos chamar de craniados. Nós temos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ah, esqueci de um grupo, tá? Entre os protocordados e o início aqui dos peixes, nós temos os peixes agnatos, que são peixes que não apresentam a mandíbula, certo? Então ali eu tenho as feiticeiras, lampreias, tá? São um grupo ali entre essas duas classificações, tá? E bora aqui para nossa imagem para a gente trabalhar as características que são exclusivas. Eu sei que se você olhar,
tá fazendo quase que uma referência à cabeça de um alien, né, do filme, tá? Mas a ideia é tentar representar uma larva, né, um indivíduo no estágio, no estágio embrionário, onde todos os cordados vão apresentar um padrão semelhante a esse que eu coloquei aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoas, quais são as 4 estruturas exclusivas? Eu coloquei aqui, ó, com sublinhados, ó, o tubo nervoso dorsal, notocorda, cauda pós-anal e as fendas branquiais, tá bom? Vamos lá, o tubo nervoso dorsal, eu tenho aqui o início da formação do sistema nervoso. Então ele começa na região anterior do indivíduo, percorrendo a região dorsal até a região posterior. E acompanhando ele, servindo como base de sustentação, nós temos a notocorda, que é a estrutura que dá nome ao grupo. A notocorda é um eixo de sustentação para o indivíduo, principalmente para ajudar a proteger o desenvolvimento do tubo nervoso dorsal, tá? Eu tenho aqui as fendas faringianas, que são estruturas, né, que vão estar relacionadas com as trocas gasosas, tá? Então, elas são aberturas diretamente na região da faringe. Se a gente for pensar em nós que desenvolvemos os pulmões, o sistema pulmonar, né, essas fendas, elas vão sofrer uma alteração. Nos indivíduos aquáticos, elas vão, algumas se mantêm, né, como no tubarão, por exemplo, mas internamente nós temos as brânquias. E nós temos a cauda pós-anal. Aí você vai falar, prof, mas todos os indivíduos apresentam cauda após o ânus? Sim, mas alguns, essa cauda, ela regride durante o desenvolvimento, o final do desenvolvimento. Então vamos imaginar, aqui é a boca, o tubo digestório, aqui é o ânus, certo? E aí eu tenho essa cauda, né, uma cauda muscular. Ela é musculosa, ela apresenta vários músculos metamerizados. Você consegue observar essa metamerização, né, principalmente na região dessa cauda pós-anal, que vai ajudar e muito na locomoção desses indivíduos. Então são essas as 4 características exclusivas, você tem que memorizar essas características, extremamente importante, já foi explorado sobre várias formas nos diferentes vestibulares. Eu vou dar uma ajeitada aqui no quadro e a gente já volta. Bom, galera, na sequência, aqui eu prometi para vocês a filogenia, né, simplificada dentro do grupo dos cordados, tá? Então montei aqui um cladograma com algumas informações que são importantes, destacando aqui um certo grau de parentesco entre os indivíduos que estão envolvidos, tá bom? Então aqui embaixo você vai ter o ancestral comum a todo o grupo. Então esse carinha, ele vai apresentar aquelas características gerais que eu apresentei e também as características que são exclusivas, tá? As características que são exclusivas. Aí eu tenho aqui os grupos, tá bom? Ó, então eu vou ter uma primeira bifurcação, vai para a assídia, na segunda bifurcação vai para anfioxo. Esses dois vão fechar o grupo dos protocordados. As assídias, ela vai representar o grupo dos urocordados, que apresentam a notocorda restrita à cauda na fase larval. E o anfioxo, ele é um representante dos céfalocordados, apresenta a notocorda por toda a vida. Aí eu tenho aqui a presença do crânio, certo? E aí eu abro o grupo dos chamados craniados, que vai de feiticeira até o grupo dos mamíferos. Aí eu tenho a presença das vértebras. Percebam que a feiticeira, ela não apresenta vértebras a partir da lampreia, apesar de que esses dois, eles estão incluídos dentro do grupo dos agnatos. Então, verdadeiramente, eu só posso chamar de vertebrados os indivíduos que apresentam vértebras, que vai de lampreia até os mamíferos. Aí eu tenho a presença da mandíbula, o surgimento da mandíbula, que vai representar, né, vai ser caracterizado pelo nome de gnatostomados, que é o portador de mandíbula. Agnato, porque não tem a mandíbula. E aí eu tenho a partir dos condrictes, cujo principal representante é o tubarão. E aí nós temos aqui, ó, os osteíctes. Os osteíctes são os peixes ósseos, como exemplo tem o dourado, né, tem o pacu, tem lambari. Tá? Aí depois nós temos, abrindo o grupo dos tetrápodes, os anfíbios.
Aí eu vou encontrar o sapo, rã, cobra cega. Lembrando que tetrápodes são aqueles que apresentam 4 membros. Exemplo, nós temos as 2 pernas e os braços, membros inferiores, membros superiores. Aí nós temos a presença do âmnio, vamos destacar o âmnio aqui na formação do ovo, né? Aí nós temos os répteis e as aves, que representam aqui um grupo irmão, e aí nós temos os mamíferos. Como característica dos mamíferos eu coloquei glândulas mamárias, mas poderia colocar também pelos. Aqui nas aves poderia colocar penas, a presença de penas. Então, de uma forma bem simplificada, né, a gente fez a representação, né, da filogenia dos cordados. Beleza? Bom, eu espero que tenha realmente ajudado, tá, galera? Bom, galera, eu espero que realmente tenha ajudado, né, essa aula de introdução ao grupo dos cordados. Então, desde já eu gostaria de agradecer a sua presença, né? E ficaria muito feliz se você se inscrevesse no canal, se você pudesse ativar o sininho das notificações para você sempre receber, né, um aviso de que tem uma aula nova lançada aí no canal, e também desse um like e pudesse compartilhar esse material, tá? Se você quiser ter um contato mais próximo comigo nas redes sociais, eu também tenho aqui o Instagram, tenho o Facebook, onde você pode estar também me seguindo, acompanhando algumas postagens que eu faço no âmbito dessas redes sociais, tá bom? Então, de coração, eu fico muito feliz de ter gravado mais essa aulinha para vocês. Espero realmente que eu tenha ajudado. Tranquilos, bons estudos e fui!